Eu venho hoje em uma missão especial. A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. O Senhor me deu ordem e assim como Ele falou, eu farei. Venho manifestar do acesso que nos foi dado como igreja e dos dons do Espírito Santo. Porque quando estamos reunidos em comunidade, vamos nos deixar ser fonte na vida dos nossos irmãos, na vida de pessoas, manifestando um dom que não é nosso, mas que Deus, Ele nos deu. A primeira coisa que eu quero falar para você, como o Senhor assim me falou, hoje à tarde, Ele me falava sobre Isaías, capítulo 14. Eu até postei um vídeo, né? E ele me mostrava a diferença de um coração que manifesta um espírito altivo, que manifesta um espírito de superioridade. Eu sou superior do que fulano, eu vou colocar meu trono acima do que fulano. Eu vou ler o versículo, caso você não tenha ouvido a mensagem, mas é só para nós entendermos aquilo que eu vou falar da presença de Deus. Vem direto do trono. A primeira palavra é: eu não sei o que o inimigo, o adversário da nossa alma, do propósito de Deus para a nossa vida, do plano de Deus, ele não leva em consideração o que Deus quer, Satanás. Ô Lilian, não vamos aqui falar de Jesus Cristo, mas ele quer a alma das pessoas. E se não falarmos dele, ele fica circulando, as pessoas ficam sem entendimento. Daqui a pouco, tá uma pessoa engolindo a outra. Por quê? Porque a gente não luta contra seres humanos, contra carne e sangue. Mas Jesus, ele tinha consciência de que quem estava vindo contra ele era o império das trevas com uma permissão de Deus. Mas, ao olhar esse cenário, eu olho e digo, que covardia, né? Do diabo. Ele coloca os seres humanos nesse plano que dão lugar a ele para fazer uma vontade do seu reino, do reino das trevas, para fazer a vontade do diabo. Então ali tem Judas e ali tem os religiosos da época que se deixaram ser usados, também tem Roma, ou seja, tem autoridades envolvidas naquele plano. Também tem a multidão que não sabe o que está acontecendo, mas pelo que ouviu, fez seu julgamento e o julgamento foi: crucifica. De repente, naquele momento ali, né? Olhou ali, não, é autoridade, é Roma, é uma autoridade, é os religiosos. A gente respeita eles e eles estão dizendo: crucifica. Então vamos junto com ele, não é? Alguém de referência está mandando você fazer algo, mas você não sabe o caso, você não teve a sabedoria do Espírito como Salomão teve, e aí faz um julgamento carnal, e nesse julgamento você crucifica o inocente, você tenta matar o propósito, o sonho, o projeto, o que alguém está gerando vem de Deus, mas como alguém na carne não reconhece, aí acha que é o diabo que está falando, acha que está blasfemando, e assim vai. E aí tenta destruir, só para a gente entender. Mas seria contrário
Jesus, que veio para dar a vida, que veio para nos salvar, usar do seu poder, de quem ele é. Ele é Deus. Os seres humanos, altivos e que se acham superiores, querem se colocar nesse lugar de Deus. Mas Jesus é Deus. Mas ele não usou do seu poder, do seu acesso, para matar a alma das pessoas, mas veio se entregar para nos salvar. Então, debaixo dessa palavra, o Senhor me disse à tarde, ele disse assim, que vai agir no físico, no cenário aonde o diabo manifestou as suas obras malignas e se instaurou a morte. Jesus foi a um túmulo, nós sabemos que tudo está sendo permissão de Deus, mas ali é um projeto, é um plano do diabo. E nessa pressão, multidão, religioso, Roma, vamos botar Roma como governo, tudo, somos pressionados a não gerar mais, a não crer mais, a desistir. Mas eu estou aqui para encorajar você, na ousadia do Espírito Santo, a perseverar, mesmo que pessoas que você ama, que estejam ao seu redor, estejam te decepcionando, estejam te abandonando, estejam te negando. Eu não conheço ele, não. Eu não conheço ela, não. Persevere confiando em Deus. Eu sei que essa palavra parece... Lili, eu conheço essa palavra, mas eu vim aqui te lembrar, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos lembra as palavras de Deus. Eu vim aqui te lembrar para perseverar, para ficar e esperar o reboliço que Deus trará num cenário. Para entendermos melhor essa palavra, vamos dizer, um juiz tem um papel, um policial tem um papel, um professor tem um papel, um pai tem um papel, uma mãe tem um papel, um profeta tem um papel, um pastor tem um papel. E mesmo que suas almas tenham se corrompido e se entregue ao mal para realizar a vontade do diabo, Deus me traz aqui para lembrar. Ele é o teu pai, ele vai agir no cenário, ele vai destruir as obras das trevas e o que vai se estabelecer é o plano de Deus, é a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E o que vai haver? Libertação, salvação e um tempo novo que Deus trará para a tua empresa, para a tua casa, para os relacionamentos familiares, para a tua área financeira, para a tua saúde física, para a tua saúde emocional, para a saúde do teu psicológico, dos teus pensamentos. O Senhor te diz agora, você vai respirar, você vai se alegrar, você vai respirar, você vai se alegrar. Está angustiado, está angustiada, o processo é dolorido, os espinhos, a coroa de espinho dói, está sofrendo no físico, está sentindo no físico as obras do diabo. Mas o que o Senhor te diz é que ele vai agir no físico. Foi o que ele me disse de tarde. Exatamente assim. Mas o Espírito Santo de Deus também me disse, fale desta maneira. Deus vai agir no físico diante da injustiça que foi trazida. Então, alguém que é uma autoridade, mas quer agradar alguém, quer agradar os religiosos, ou quer agradar a Roma, ou quer a multidão também quer agradar seu líder. Então, todo mundo se junta, colabora e diz, crucifica, e diz, mata. Então, é nesse cenário que Deus vai agir. No cenário de injustiça e de obras malignas, de potestades dominadores. Deus destruirá todo o mal manifesto
e que se instaurou a morte, mas Deus, ele traz vida, porque o seu Espírito, o Espírito de Deus, ressuscita o que está morto, assim te diz o Senhor. A segunda coisa que o Pai me pediu para eu fazer aqui, antes de eu entrar, porque eu vou entrar agora na segunda ordem que assim eu recebi, que nós lemos, tá? Isaías capítulo 14, verso 13, verso 14, porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação. Nos lados do norte, eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ao Altíssimo. Veja, quando nós lemos a palavra de Deus e observamos como é o pai da mentira, ele mente, ele engana, ele não aceita a sua posição, ele projeta, ele é alguém que projeta na sua mente a maldade e chega até a arquitetar, como Amã. Amã levantou ali um decreto, mas executar é outra coisa. Amã também projetou ali uma forca. Ele teve uma ideia que iria prejudicar a vida de um inocente que nada estava fazendo com ele. Só não se curvava a ele. Via, né? Falando com as minhas palavras, a malignidade que a sua vida carrega. Então, nós vemos isso. Há um projeto de Satanás. Então, olhando para ele, é um espírito altivo. É um espírito de grandeza, que quer ser maior que todas as pessoas, que quer acessar lugares e posições. Tem dentro de si uma ingratidão e desconforto. Eu acho que não é desconforto. Eu não estou encontrando a palavra. A palavra de Deus nos mostra que os frutos do Espírito Santo de Deus, de alguém que carrega a presença de Deus, essa pessoa, ela tem um espírito humilde, porque recebeu de Deus um novo coração e um novo espírito. Então, o que Judas manifestou? Judas, ele foi incitado na mente, o diabo entrou em seu corpo. Eu diria inconformado. Seu interno é inconformado, não é grato pela posição que Deus deu, pelo que Deus está trazendo. Não consegue esperar, mas aí faz projetos na mente. Eu vou fazer isso e isso. Eu vou prejudicar. E essas arquitetações mais é a vontade do diabo. Porque se Jesus entregou a vida do filho para salvar a alma das pessoas, como nós, seres humanos, podemos entregar a nossa mente para arquitetar o mal. Essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Judas saiu da mesa. Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus sabia o que Judas ia fazer. Então, Balaão, ele é procurado para usar do seu dom e do seu acesso para amaldiçoar. E hoje a minha irmã Elane, ela falava sobre isso, sobre o Espírito Santo de Deus estava falando comigo para eu ter essa prudência. Quando forem pedir oração a você, para eu perguntar a Deus primeiro. Por quê? Porque há pessoas que procuram orações, mas as intenções são más. Então, eu irei fazer uma oração agora, porque o Senhor me pediu. Eu irei usar do meu acesso, do acesso que eu creio é legítimo, porque Jesus conquistou na cruz, de ir até Ele,
para que Ele fale com o Pai ao nosso respeito, sobre a tua casa, sobre a tua vida, para que o Espírito Santo de Deus, ele ore com gemidos inexprimíveis, com palavras que eu e você não vai conseguir trazer à mente agora, que possa vir até esquecer, mas que o Espírito Santo de Deus possa interceder por nós. Por nós que, por amor à verdade, estamos sendo perseguidos, porque há um espírito de morte, de perseguição. Mas que no nome de Jesus, aqueles que hoje estão manifestando a vontade do diabo, a minha oração aqui, a oração que eu fui ensinada pelo Espírito Santo, é que Deus dará a esses um novo coração e um novo espírito. Um novo coração e um novo espírito. A gente gosta de Saulo, né? Porque conhece ele já do outro lado, pela palavra. Mas imagina eu e você naquele tempo. Então, o mesmo Deus que fez na vida dele também pode manifestar hoje na vida daqueles que estão nos perseguindo para matar os projetos de Deus, porque estão dando lugar ao império das trevas. Então, nós oramos em nome de Jesus, para que todo o espírito contrário que tem sido manifesto e que não é a vontade de Deus, seja destronado da vida desta pessoa. Todo espírito contrário no meio da tua casa, no meio da tua empresa, no meio da tua família, no meio da comunidade cristã, que não vem de Deus, mas vem do diabo, para trazer o quê? Confusão, divisão, e há aqueles que estão esperando em Deus uma solução, que estão esperando em Deus uma intervenção. E o mesmo Deus que agiu na vida de Saulo também agirá contra o espírito que hoje nos persegue, por causa do nome Jesus Cristo, que está acima de todo nome. Então nós oramos em nome de Jesus, porque Ele está à direita do Pai, nós somos dele, e nós não podemos ser arrancados da mão dele, para que Ele nos proteja do maligno, para que Ele destrua todas as obras do diabo, para que Ele, pela sua infinita misericórdia e bondade, pelo seu amor, porque Ele nos amou de tal maneira que nunca desistiu de nós. Nós desconhecemos um Deus e Pai que é tão paciente e tão bondoso, que dá tantas oportunidades aos seres humanos, que tem visto coisas que não agradam aos seus olhos. Mas nós oramos em nome de Jesus, para que saia do nosso meio tudo que é contrário à sua vontade. Tudo que é contrário à sua vontade. E que nós, cheios do Espírito Santo, revestidos do seu poder, possamos manifestar aqui no físico, o que dele temos recebido. Possamos manifestar aqui no físico os frutos do Espírito. Tratar pessoas como seres humanos e não como objetos, frutificando na vida deles perdão, misericórdia, amor, compaixão. Aí alguém diz agora, mas Lilian não quer mudar. Mas Lilian, não é sobre quem o outro é sobre quem é eu e você em Deus, e que não vamos corromper a nossa alma para fazer o mal, para fazer justiça com as nossas mãos. Porque foi o que o Senhor me disse também, que está lá em... Foi o que o Senhor me disse também, que está... Só um minutinho. A palavra de Deus vem nos dizer em primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 23, o qual, quando injuriado, não devolvia
a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Entregava-se àquele que julga justamente. Então, existem pessoas que sofrem por causa do eu humano, têm sido tratadas como objetos, têm sido, têm, têm sofrido na mão de opressores que têm esse eu elevado, essa altivez, que tem essa soberba, mas Deus nos mostra que Ele destrói soberba, que Ele abate o exaltado. Ele fez isso na vida de Nabucodonosor. Ele deu a Nabucodonosor um novo coração. Ele também deu a Naamã. Então nós iremos orar juntos, como igreja, clamar, porque somos seres humanos, mas em Deus somos fortes por causa do nome Jesus Cristo. Lilian, fale mais alto. As pessoas aqui em casa estão dormindo. Eu sou de falar mais alto também. Não sou contra quem fala alto. Acolha com mansidão. Mas nesse cenário que eu tenho que falar um pouquinho mais baixo. Eu coloquei o microfone mais perto para que fique audível a minha voz e você possa receber de Deus daquilo que Ele gerou dentro de mim. Então vamos orar junto. Eu não irei me ajoelhar, mas eu irei fechar os olhos e me imaginar que estou lá, ajoelhada na frente dEle, porque Ele nos ama, Ele pagou um alto preço para que Ele não desista de nós, para que Ele continue nos protegendo sobre toda palavra de maldição, porque Ele é o nosso escudo, a fidelidade de Deus está conosco, Ele de verdade ama, e eu sei que Ele não quer nos perder. Eu sei que Ele não quer nos perder. Nós vemos várias orações de arrependimento, de pessoas que confessaram seus erros e que Deus ajudou elas a recomeçar. Uma outra palavra antes da gente orar. Lembra quando o povo ele ia entrar na terra, Números 14, mas ali por causa das pessoas que não creram, trouxeram palavras negativas, aí veio uma palavra de Deus, e aí, Josué, Caleb e uma geração toda, tinha uma geração ali naquele meio que não acessaria Canaã. A gente fala, irmão, mas se fosse a gente... Mas estamos no tempo, o Senhor vem falando, que vamos acessar promessas que lá no passado, em tempos que se passou, eu e você não acessou. Porque literalmente o que a palavra me mostra, havia uma multidãozinha, uma galerinha que tinha que morrer para eles poderem acessar a terra da promessa. Você está entendendo? Então é chegado esse tempo de acessar a promessa de Deus, promessa antiga. Mas que você e eu continuem animados, continua disposto e Deus trará para as nossas mãos. Ele manifestará a soberania dele e o poder dele para que eu e você possa acessar. É Deus nos favorecendo no físico para que a promessa dele venha a se cumprir. É Deus expulsando os inimigos da terra para estabelecer a sua vontade. Você pode estar hoje dentro de uma família, dentro de um ministério, dentro de uma empresa, de um ambiente de trabalho, e há vários espíritos aí. Mas Deus pode estabelecer o seu reino, Deus pode estabelecer decretos como Nabucodonosor estabeleceu, como Dario também estabeleceu, reconhecendo a Deus, conhecendo a Deus através da minha vida e da sua vida. Deus continua o mesmo. Deus continua dando a pessoas um novo coração e um novo espírito. Porém, não é fácil conviver no meio dessa pressão, na pressão da maldade, com as obras da maldade. Mas como vamos agir
Para nós agirmos, teríamos que agir contra o ser humano que está trazendo a obra, que está sendo o portal da obra, porque é uma palavra para você entender. Teve orações minhas que foi simplesmente: Deus, eu não desejo o mal desta pessoa. Era só isso. Eu não desejo o mal. E sofri com a obra que a pessoa estava fazendo. Mas eu não desejava o mal, e de verdade não desejava, não entendia. Entendia que era o reino das trevas. E que o reino das trevas está usando algo que a pessoa tem, uma inveja, uma cobiça, né? Questões mal resolvidas que está projetando para a minha vida e achando que eu sou culpada de tudo, e assim vai. Existe muito disso hoje no mundo, viu? Pessoas têm raiva, só para você entender, do passado, da vida que teve. Aí, de repente, você fez alguma coisa na família que essa pessoa não gostou. Aí a pessoa pega a raiva todinha do passado e acha que essa raiva, essa somatização, essa raiva não tratada, não liberada, projeta no hoje todo em cima de você. E assim também uma tristeza. E isso pode acontecer no ambiente de trabalho, isso pode acontecer em vários lugares. Entende? Então vamos orar para a glória de Deus, porque foi um dos propósitos que Deus Ele colocou no meu coração, porque eu vou orar em nome de Jesus, para que não haja mais divisão onde você está, para que o reino de Cristo seja estabelecido, o reino de paz, o reino da luz, e se há algo das trevas no ambiente que você está, que no nome de Jesus seja destruído, que no nome de Jesus seja destronado, que no nome de Jesus seja revelado e que caia por terra todas as obras de Satanás. Que seja trazido para a luz tudo aquilo que está na escuridão, que está escondido, que está sendo manifesto no oculto, mas que Deus traga para a luz, para que seja destruído no nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, nosso Deus e Pai, porque por nós pagaste um alto preço. Sabemos que estamos diante de uma presença poderosa. De uma presença poderosa. De alguém que não pode ser parado. De alguém que não perde guerra. Que nos amou de uma tal maneira. Sim, eu fico sem palavras diante da tua presença, porque tu és um Deus e Pai, e tu não és qualquer pessoa. Tu és aquele que pagou um alto preço pela nossa vida. És misericordioso, és muito paciente, és cheio de amor. Hoje nós te vemos e oro por aqueles que ainda não te veem. Porque quando olhamos para a tua palavra, nós vemos tu dando chances à pessoa, como tu fosses bom na época do cativeiro, e sei que tu continua sendo bom hoje e bom para sempre. Dando ali um plano de salvação para preservar a vida deles, mesmo tu tendo avisado tantas vezes, e isso ainda se manifesta no dia de hoje. Não temos agradado o teu coração com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas palavras, com a nossa língua, com o nosso físico, com os alimentos, com a procrastinação. Pai, mas não queremos estar sob a liderança daquilo que não agrada aos teus olhos, mas sobre a liderança do teu Espírito que sabe o que tu anuncia, que sabe a tua vontade e nos revela o teu plano, as tuas palavras. Nós sabemos que aquilo que tu queres para nós é bom, é perfeito. Nós temos consciência hoje que não nascemos para nós mesmos, nascemos para a tua glória, nascemos para a tua glória. Glorifica o teu nome em nossas vidas, que o mundo te conheça, que o mundo se dobre aos teus pés, que o mundo clame a este Deus tão grande, a este Deus tremendo, a este Deus amoroso, mas a este Deus justo.
Nós estamos te clamando porque o diabo ele continua manifestando mentira, engano na mente das pessoas, para agirmos uns contra os outros. Mas nós cremos que tu és um Deus que destrói todo plano do maligno. Ajuda-nos a termos resistência e a não cedermos à vontade do diabo, quer descer da cruz, quer desistir do teu plano, quer desistir da tua vontade. Não nos deixa ouvir Sambalate e Tobias e Gessém, não nos deixa ouvir, porque tu nos autorizasse, tu nos desse carta, tu tem nos favorecido, e a obra que está em nossas mãos não é nossa, é de Jesus Cristo, não é nossa, é de Jesus Cristo. Pai, é no nome dele que nós estamos nos agarrando. É no nome dele que nós estamos pedindo, é no nome de Jesus Cristo, o teu Filho. É no nome dele que nós cremos que viveremos o teu melhor, porque vemos isso no Éden. Tu nunca quis nos dar uma serpente, tu nunca nos quis dar dor e sofrimento. Isso é coisa desse mundo, isso é coisa do pecado, isso é coisa de nossas escolhas, de nossa vaidade. Nós clamamos, nós clamamos. Nós sabemos que tu és bom e que tu queres o melhor para nós. Mas te pedimos, peleja por nós, entra nessa guerra por nós e destrói todo o plano dele e salva as almas das mãos dele, que elas encontrem Cristo no poço, quando estão perto da morte para serem apedrejadas, no tanque de Betesda. Levanta-nos na autoridade que há no nome de Jesus, para frutificarmos da tua presença no poço, quando alguém está querendo apedrejar alguém, aquele que está no tanque de Betesda, ou que está na porta do templo, mendigando no meio do caminho. Usa-nos como fonte para manifestarmos os dons do teu Espírito, o poder que só tu podes descer do céu, como descesse em Pentecoste. Eu sei que tu permaneste o mesmo. Perdoa-me por estar nessa posição, porque a nossa posição é aos teus pés, humilhada aos teus pés, beijando os teus pés, porque temos consciência do quão ruim podemos ser, do quão ruim podemos ser, mas também temos consciência da presença do Espírito Santo e do teu poder que tem nos levado a um lugar de dar amor, compaixão, misericórdia a pessoas. Não nos deixa nos orar contrário, ou usar dos nossos dons para fazer o mal. Porque o que queremos ouvir diante de ti é: entrai benditos do meu Pai, que fizeste a vontade do meu Pai. Nós hoje temos consciência que tu és o nosso Pai. A nossa alma precisa, sim. A gente tem uma alma carente e a tua palavra tem nos preenchido. A tua palavra tem nos validado. A tua palavra restaurou a nossa identidade de filhos. A tua palavra nos devolveu a vida, a esperança, motivo para sorrir, motivo para esperar, motivo para crer em uma nova vida. É o poder da tua palavra operando dentro de nós, operando em nossas emoções e pensamentos e restaurando o nosso físico atingido por tudo de escuro que um dia carregamos dentro de nós. Queremos te agradecer por cada livramento, por cada tentativa do diabo de nos matar, mas que tu não deixaste. Eu quero pedir oração pela vida dos filhos dele, pela libertação dos filhos dele, pela minha casa, pela casa deles, por aquilo que é lícito, aquilo que é direito nosso. O marido que é nosso, o filho que é nosso, porque tu nos deu. A empresa que é nossa, porque tu nos deu. O ministério que é nosso, porque tu nos deu. A cadeira que é nossa, porque tu nos deu. Destrona o espírito de Absalão,
o espírito imoral, o espírito rebelde e desobediente, o espírito revolucionário, e assenta os teus escolhidos, que manifestam a tua vontade e o teu querer, que manifestam os teus pensamentos e a bondade, porque há um reino sofrendo, por causa do espírito de Absalão, mas tu és aquele que destrona o espírito de Absalão. Tu és aquele que destrona o espírito de Jezabel, o espírito que vem para matar, para roubar. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Quando eu estava orando, o Senhor me trouxe a passagem de Moisés sobre a crítica sobre aquilo que Moisés, né? Ele é profeta de Deus. Moisés não é alguém que quer tudo para si. Na verdade, ele diz, né? Que Deus desce da porção do seu espírito para o arraial para que houvesse mais profetas e ali profetizasse, né? Da presença de Deus, profetas de Deus, não profeta de Baal, né? A palavra de Deus, veja, para você entender, que Deus possa tratar todo espírito que vem para criticar e não para cooperar. Que esse espírito também seja destronado no nome de Jesus. O espírito que não coopera, mas que critica, que traz divisão e confusão, no nome de Jesus. Se você observar, aleluia, aleluia, engraçado que eu estava orando, eu tirei as sandálias do pé, eu senti no espírito, eu me lembrei de Moisés. De verdade, eu senti a presença, né? Com toda a reverência, porque para ajoelhar aqui ia ficar ruim para fazer a gravação, mas com toda a reverência da presença, porque ele não é qualquer pessoa, nós não merecemos estar na presença dele, nós só acessamos ele por conta de Jesus Cristo. Nós sabemos como ele é santo, como ele é puro, como ele é verdadeiro, como ele não merece ver nada desagradável aos seus olhos. Então veja, eu passo mais de 5 horas sentada numa cadeira, aprendendo ali numa universidade. E aí você pode achar estranho. Lilian, você tem compartilhado mais vídeos, né, da palavra de Deus, porque para mim a palavra de Deus é vida, é fonte de vida, é o que mudou a minha vida. Então o propósito da minha vida é, se eu estou viva, você também vai viver. Então se o outro é fonte de vida, manifesta os dons do Espírito, eu vou compartilhar com você. Claro, eu ouço a mensagem e depois eu compartilho. Não é porque eu quero que você esteja vivo e viva. Entende? Se eu quero que você esteja vivo e viva, eu vou compartilhar a vida. Porque esse é o propósito da minha vida, que você viva também. Então, se outros são fonte, eu vou compartilhar. Você não está preso à restauração da alma. Eu quero que você esteja preso à palavra de Deus, que é vida, que te conduz, que te renova, que te movimenta. Então, se você estiver cheio dela, você pode até se abalar estruturalmente. Porque Deus me traz aqui, que agora ele me lembrou, para repreender a tempestade. Por isso essa oração. Jesus chegou no cenário dos discípulos para repreender a tempestade. Por isso que o Senhor me deu ordem para orar hoje aqui. Para repreender as tempestades que se levantou no meio do caminho. Porque o que Deus deu a você de direção, seja a área que for, você vai chegar no seu destino. Aonde Deus, ele disse que você chegaria. Aonde Jesus disse que você chegaria. Então, você chegará ao seu destino. Então, eu estava aqui em oração porque Jesus disse, vá lá e repreenda. Repreenda tal espírito, repreenda destrono de Satanás, ore em meu nome. Porque a palavra de Deus nos ensina a prática. A prática das intervenções foram orações, aonde a gente chamou Deus
para o cenário. A gente chamou Deus para o físico, porque estava sofrendo obra de injustiça, obra de Penina, obra de Faraó, obra de Absalão, obra de tudo que a gente manifestou hoje, da palavra de Deus. Então, quando eu compartilho os vídeos, você pode achar estranho se eu passo 5 horas numa faculdade. Por que que eu não posso passar 5 horas se antigamente, porque o senhor me pediu para renunciar a dorama, eu gostava tanto, meu Deus, eu até falei essa semana, né? Quando eu olhei assim pro dorama, doida pra assistir, eu disse, está repreendido. Não, foi a mim, foi uma renúncia que Deus pediu. Então, se eu passava maratonando dorama, por que eu não vou me sentar, vou ouvir a palavra de Deus, vou ouvir o que o Espírito Santo de Deus vai falar na vida dos meus irmãos? Porque é o mesmo Espírito. E cada um tem a sua porção que o Espírito Santo de Deus deu corajosamente. Eles foi lá e falou, foi lá e escreveu o livro, foi lá e fez a plataforma, foi lá e montou não é um evento, né? E montou um congresso. Por quê? Porque quando a gente está falando a palavra de Deus, a gente está manifestando o espírito de sabedoria, de entendimento, de ensino, lembrar as palavras, guiando, consolando. É isso que nós estamos manifestando na vida de pessoas. A porção do único Espírito, do Espírito Santo de Deus. Para, se você não tiver entendimento, entender essa palavra. Então, todo o espírito de briga, de confusão. E se houver trevas, vai haver luz. Porque Deus vai mudar o teu cenário. Ele vai destronar. Se posicione e fique. Lilian, eu sozinha. Se posicione e fique. Se posicione e fique. Você não precisa ofender ninguém dentro da sua casa. Você é chamado para falar a verdade. Se a verdade ofende outra pessoa, é outra coisa. A verdade que Deus te mandou falar. Porque quando você fala a verdade, presta atenção, e essa pessoa está sobre a liderança do espírito do engano, da mentira, que é o diabo, gente, até na ceia, Judas teve a oportunidade de dizer, sai daqui, diabo! Não vou fazer esse plano não, contra o meu mestre. Mas ele escolheu continuar. Na mesa ele tinha a oportunidade de abandonar aquele plano. Se Jesus ele não dissesse para os religiosos que estavam cooperando com a vontade do diabo de matar Jesus, aonde eles diziam, nosso pai é Deus, nosso pai é Abraão. E Jesus disse para eles, não, o pai de vocês é o diabo, é o pai da mentira, ele é mentiroso. Então Jesus falou a verdade. Eles se ofenderam, mas veja, é a verdade. Porque se você não fala, você não ama essa alma. Essa alma acredita estar fazendo a vontade de Deus, mas não tá. Alguém que cobiça, é um exemplo, tá? É porque às vezes a gente fala e as pessoas acham que está acontecendo comigo, sabe? Fazem essa projeção mental. E vamos dizer, né? Pelo menos que eu saiba, não está acontecendo. Mas, de repente, tem por aí. Vamos dizer que... Mas já houve muito antigamente, né? Hoje eu não sei. Vamos dizer que alguém está cobiçando o meu casamento e planejando. Vou tomar o marido dela. Isso é uma vontade de Deus? Não, gente. Isso é a vontade do diabo. Mas alguém pode acreditar. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Pode até pegar um versículo bíblico. Entendesse? Pegar um versículo bíblico e dizer, não. Vou sentar na cadeira dela. Vou sentar na cadeira dele. Vou sentar na cadeira de Vasti. Tem que saber o contexto da história. Não é assim. Casamento não é brincadeira. O casamento tem almas, tem filhos. E casamento, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, o Ministério Orvalho.com, do Luciano Subirá, ele tem curso de casamento. Eu acho que eu fiz umas 2, 3 vezes. Até meu marido, na época, ele, como eu tinha comprado, ele assistiu. E mudou muito, né? Eu já tinha ido para a palavra, ver o que Deus pensava sobre casamento, mas coisas que ele me falou ali que eu nunca esqueci, que amar
É uma decisão. É uma decisão. A questão da restauração, se há arrependimento, se há perdão, também é o desejo do coração de Deus. Se Deus faz isso conosco, sendo Ele quem é, por que eu vou dizer para Ele, eu não vou perdoar? Eu não vou me dispor a restaurar minha família? Oxe, quem sou eu para dizer isso? Nem pecadora, e dizer isso para um santo que nem merece. E pagou um alto preço, colocou Jesus no nosso lugar. Então, a gente tem que ver isso. Então, mexeu muito comigo, porque muitas vezes a gente acha que amar é sentimentos. Então, no momento que você está pressionado, o negócio tá ruim, você tá amando, você tá com raiva, você tá triste, você tá frustrado, tá decepcionado. Como é que o amor vai aparecer aí? A carne está manifestando as dores. A carne está manifestando a afetividade, sentimentos, um bolo. Então, naquele momento, você vai tomar uma decisão. Claro, eu não posso entrar em uma generalização. Eu não sei a sua situação, mas eu creio num Deus que protege, num Deus que esconde, mas alguém que tem um relacionamento proximal com Deus, Herodes não vai tocar. Agora ele vai mandar você se esconder. Porque teve momentos que Deus, né, depois que ele me estruturou na palavra, ele disse: posiciona-se contra essa obra. Então, quando eu me posicionava, havia um bocado de manifestação. E uma das manifestações foi abandono. E o que você fez? Fiquei na minha. Eu tinha consciência de que... E olha que na época eu estava fazendo curso de santidade, livro de santidade. E eu entendia, porque a gente não entende mesmo, não, só entende depois, né? Eu fiquei na minha, não fui atrás, não liguei. Eu tava certa. O pai do filho pródigo, né? Deus ministrou muito essa palavra no meu coração. Certa no sentido assim, eu tinha consciência da boa esposa que eu era, da cuidadora do lar, não perfeita, da minha fidelidade, do companheirismo, não é? De todo o tempo que estava, fidelidade, companheirismo, amor, dedicação, tudo. E porque Deus me explicou, a pessoa é adulta, a pessoa tem a livre escolha. Eu não podia obrigar ninguém a ficar comigo. Então ali Deus me mandou posicionar. E como é que eu vou conseguir me posicionar? Como é que eu consegui? Como você conseguiu, Lilian? Porque eu confiava em Deus. Eu dizia: o Senhor tem um plano, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Porque Deus não disse o resultado. Ele mandou me posicionar contra as obras. Entende? Ele não disse o resultado. Ele mandou posicionar. E às vezes, quando você posiciona, alguém não gosta. E abandona, vai embora, se decepciona, vai... manifesta alguma obra. Quando vem a tempestade ali, né? Quando Jesus ele é levado preso, e houve toda uma limpeza ali, né? Cada um expurgou o que tinha dentro. Não é no bom que a gente expurga, não. É no dia mal que a gente expurga o que tem dentro. Eu já li um livro, eu esqueci o nome dele agora, mas ele trabalhou naquela época, quando os judeus eram presos, né? E ele viu o pior dos humanos. De comerem um ao outro, de se venderem. E naquele momento ali, que eles estavam dentro de uma prisão, eu tô esquecendo o nome, porque como tá muito tarde, né? Porque eu tô gravando de noite, os processos mentais já estão cansados, né? Eu não me lembro o nome, mas se eu encontrar, eu falo pra vocês. Mas o ponto é que ali ele encontrou um propósito de escutar aquelas pessoas, de levar a mente das pessoas em ter esperança de que podiam sair daquele lugar, podiam encontrar suas famílias, para que eles tivessem saúde enquanto estavam passando, né, por aquele exílio ali, por aquele martírio, pelaquela opressão. E isso, irmãos, isso era seres humanos. Seres humanos que estavam fazendo aquilo, né? Os nazistas. Eu esqueci o nome, sabe? Enfim. Então, eu não lembro mais o que eu tava falando, eu acabei esquecendo, a gente entrou em outro assunto, não é isso? Mas, até aqui, foi o que o Senhor me falou sobre as suas palavras. Agradeço a Ele pela sua vida,
pela sua casa, por tudo que Ele te entregou. É direito seu, é legítimo. Deus vai agir no cenário diante da injustiça e vai destruir o plano do diabo e vai manifestar o seu plano. Deus, é tempo de acessar promessas antigas e também é tempo de ressurreição, de Deus dar vida ao que morreu. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.